Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: que bom estar em volta da mesa com você. Aleluia. Que Deus nos continue dando ricas oportunidades como essa. Abra sua Bíblia no livro de primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5. Aos visitantes que estão conosco, nós estamos falando dessa primeira epístola há algum tempo, há uns 2 meses talvez, ou 3, estamos falando dessa carta de Paulo a Timóteo, e hoje nós estamos no capítulo 5, e vamos ser ministrados pelo que Deus tem, pelos conselhos aqui escritos. Versículo 1 diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus, persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Acerca dos presbíteros, versículo 17 a seguir, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardem estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo.
ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim são, ou melhor, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Amém. É um desafio pregar num capítulo só, em uma mensagem apenas, pois nós estamos diante de muita informação, mas Deus vai nos dar graça, assim como hoje de manhã ministramos, procuramos e nos esforçamos para comunicar a palavra de Deus. Meus irmãos, no capítulo 5 que nós acabamos de ler, nós temos orientação de Paulo a esse jovem pastor Timóteo, de 25 a 35 ou a 30 anos de idade, esse jovem que recebe orientação de como pastorear, como cuidar da igreja de Jesus. Um jovem que não tinha muita experiência, toda experiência, mas tinha um grande mentor, um homem de Deus, que o orientava, o conduzia com bons conselhos. E aqui nós temos algumas classificações, ok? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas, né, somos um só corpo em Cristo Jesus, mas nós somos diferentes, não há como negar isso. Nós temos ideias diferentes, sonhos diferentes, cor diferente, tamanho diferente, etnias diferentes, personalidade diferente. Nós somos diferentes, temos histórias diferentes, currículo diferente, o que eu passei você não passou, o que você passou eu não passei, idades diferentes, enfim. Então aqui estão algumas classificações, não todas, é claro, senão não caberia no capítulo 5, capítulo 6, nem que houvesse capítulo 7, enfim, não caberia. Mas é um norte que Timóteo tem para conduzir a igreja de Jesus. Então nós vamos dividir o capítulo 5 em 3, tá bom? Nós vamos dividir o capítulo 5 em 3 classificações. A primeira, Paulo aconselha Timóteo a como lidar com os, diga comigo, idosos e jovens. E isso está no versículo 1 e versículo 2, idosos e jovens. Segundo, Paulo aconselha Timóteo a como lidar com as viúvas, diga viúvas. Isso está do versículo 3 ao versículo 16. E a terceira classificação do capítulo 5 é: Paulo aconselha Timóteo a como lidar com os presbíteros da igreja. Isso está no versículo 17 ao versículo 25, ok? Então são 3 classificações aqui no capítulo 5. A primeira, idosos e jovens. A segunda, as viúvas. E a terceira, a presbíteros. Hoje nós vamos ficar com o capítulo 5, querendo Deus. Agora, essa classificação não para no capítulo 5, ela continua no capítulo 6, que vai ficar para um possível próximo domingo. E no capítulo 6, por exemplo, só antecipando um pouquinho, no capítulo 6, versículo 1 e 2, Paulo aconselha Timóteo a lidar com os escravos. Do versículo 3 ao 16, agora estou falando do capítulo 16, um futuro próximo, né, no domingo mais próximo possível. Do versículo 3 ao 16, Paulo fala, ou volta a falar, de como lidar com os falsos mestres. Lá no capítulo 6 ainda, e finalizando o capítulo 6, mais para frente, isso, no próximo possível domingo. Do versículo 17 ao versículo 21, agora Paulo ensina a lidar com os ricos da igreja. Então são várias classificações. A igreja é uma só em Cristo Jesus, mas é um corpo. E é claro que o jeito que o braço reage, a perna não reage. É claro que como eu, como membro do corpo de Cristo, reage, você não reage. Então vamos ler a primeira classificação do capítulo 5. Hoje só vamos ficar com o capítulo 5, ou pelo menos tentar. No capítulo 5, vamos ler de novo talvez, vamos ler de novo. Então, você com certeza já leu, mas agora de maneira mais atenta, sabendo dessas classificações, vamos reler, vamos lá. É o versículo 1 e versículo 2, diz assim, ó: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, as moças como irmãs, ou melhor, aos moços como irmãos, e as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Aqui está o conselho de Paulo que pode ser levado para a vida. Pode ser levado para a vida, não só no ministério, isso funciona. Por isso que eu amo pregar sobre as cartas de Paulo, porque são conselhos que servem para a vida.
para a vida. Isso aqui você pode aplicar no seu casamento, pode aplicar na sua família, pode aplicar na sua igreja, que é o objetivo da escrita. Você pode aplicar na sua empresa, você pode aplicar no seu condomínio, enfim, para onde você for, você pode levar esses conselhos aqui. Como eu disse, as pessoas são diferentes e a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Aqui estava um jovem chamado Timóteo liderando e ele precisa entender que as pessoas são diferentes. Nessa semana eu mandei um áudio para pelo menos 10 pessoas. Um áudio para pelo menos 10 pessoas, ou seja, é o mesmo áudio, eu só não citei nome, mas como era a mesma coisa que eu tinha que falar para um, tinha que falar para outro, então para evitar falar 10 áudios, eu fiz um mesmo áudio para as 10 pessoas. É incrível. As 10 pessoas ouviram, receberam de modo simultâneo, mas cada um entendeu de uma forma. Cada um entendeu de uma forma. Cada um teve uma dúvida. Um recebeu mais negativamente, outro recebeu mais positivamente. É incrível como as pessoas são diferentes. Eu até falei para minha esposa, as pessoas são diferentes. Cada um recebeu de uma forma. Eu falei a mesma coisa para todos, né? Se um não achou legal, todos também não deveriam achar. Mas as pessoas são diferentes. E o líder precisa entender isso. O líder precisa entender que a mesma regrinha para falar com um não é a mesma regrinha para falar com outro. O pai precisa entender isso. Eu, como pai, eu tenho, como vocês sabem, 4 meninas, né? Vou falar das gêmeas, das menores que têm 2 anos. E elas acordam toda madrugada. Toda madrugada eu acordo, irmãos. É para orar, vocês acham? Às vezes também. Toda madrugada eu acordo. Elas me acordam chorando. Chorando. E às vezes eu perco o sono e vou ler a Bíblia e vou orar porque realmente perdi o sono. Então toda madrugada eu acordo e elas começam a chorar e uma acorda a outra. A Gabi e a Cecília não, porque elas têm sono pesado e vai embora. Agora as gêmeas, uma acorda a outra. E aí a Melissa, creio que é sanguínea, e a Heloísa, creio que é fleumática, né? E sabe como que eu faço elas dormir de novo? Com a Melissa, a sanguínea. Oh, Jesus, peraí. Ah, essa é a Heloísa, tá. Com a Melissa. Sabe como que eu faço ela dormir de novo? Eu faço assim. Melissa, fica quieta. Ela... Mas dorme. Ela volta a dormir. Com a Melissa. Agora, se eu fizer do mesmo jeito com a Heloísa, irmãos, eu perco a noite inteira. Porque ela vai gritar até de manhã. Eu perco, tô falando pra vocês. Então, com a Melissa, que é sanguínea, eu falo: Melissa, vai dormir. E dorme. Aí com a Heloísa, quando ela começa a chorar, eu vou até ela e faço assim: Elisa, dorme por favor, filha. Eu faço assim, irmãos, diante de Deus. Eu tenho que fazer assim. E é o jeito que ela me entende. O importante é ela dormir. Não importa o jeito que eu... O importante é ela dormir, que tá morrendo de sono. No começo eu não entendia isso. Mas olha como Deus vem nos instruindo, nos explicando. Você que é pai sabe muito bem do que eu estou falando. Você que tem mais de um filho, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então o líder precisa entender que as pessoas são diferentes. O mesmo jeito que você fala com um não é o mesmo jeito que você fala para outro. Aliás, tem uma frase de um pastor que eu gosto muito de ouvir, pastor Joel Pereira. Ele diz uma coisa: você torna-se líder quando muda a sua linguagem. Vou dizer de novo: você torna-se líder quando você muda a sua linguagem. Se você não mudar a sua linguagem, você não vai liderar. Você pode até ser um pai, mas não vai ser um pai líder. Você pode até ser um supervisor na sua empresa, mas você não vai supervisionar de maneira excelente. Você pode até ter um ofício, mas você não vai ter a função com excelência. Porque você torna-se líder quando você muda a sua linguagem. Quando eu falo com a Catiane nos seus dias normais, eu falo de um jeito. Quando eu falo quando ela está na TPM, eu falo de outro. Eu não sou bobo. O líder precisa mudar a sua linguagem. Ok? Então as pessoas são diferentes. E nessa igreja, como vocês perceberam, haviam idosos, haviam jovens, viúvas, presbíteros, escravos, falsos mestres, propriamente não eram da igreja, mas Paulo tinha que advertir, e ricos. Então cada um tem uma tentação, cada um tem um modo de receber mensagens.
Você torna-se líder quando entende que não há uma linguagem única para tratar todas as pessoas. Então Paulo aqui, nesses versículos 1 e 2, Paulo está dizendo: olha, aos idosos você trata como pai, como pai, como pai. E aos mais novos você trata como irmãos. Não é porque você é pastor, Timóteo, você tem que chegar dizendo: eu sou pastor. Aliás, esse foi um recado do pastor Hudson para mim, quando começamos a pastorear a quarta igreja. Eu cheguei lá para pastorear e tinham pessoas com muito mais experiência que eu, com muito mais capacidade que eu, com muito mais bagagem do que eu, que já tinham pastoreado por muito tempo, por muitos anos. E eles chegaram a dizer assim para o pastor Hudson: pastor Hudson, nós pedimos um pastor e o senhor mandou um menino. Nós pedimos um pastor e o senhor mandou uma criança aqui para nos pastorear. Nós éramos bem mais novos. E então eu perguntei ao pastor Hudson: pastor, como que eu faço para pastorear pessoas muito mais experientes do que eu, pastor? Eles sabem muito mais do que eu, eles têm muito mais experiência do que eu. E eles querem pastorear no meu lugar. Como é que eu faço, pastor Hudson? O pastor Hudson falou assim: meu filho, você faz o seguinte: você ouve tudo que eles disserem, e no final você faz tudo ao contrário. E eu fiz isso. Eu ouvi eles, porque na verdade, amados, nós temos que respeitar as pessoas mais velhas, mesmo que a gente não faça o que elas querem, mesmo que a gente não siga o conselho delas, mas pelo menos nós temos que ouvir. E com certeza boa parte desses conselhos são bons, e a gente precisa, não todos, claro, porque ninguém é perfeito, nem idosos e nem jovens, apesar de idosos ser conhecido pela sua sabedoria. Mas nós temos que ouvir, principalmente os mais velhos. Você precisa ouvir o seu pai, você precisa ouvir sua mãe, você precisa ouvir jovens, adolescentes que estão aqui nessa tarde. Você não pode falar com seu pai como fala com seu amiguinho da escola. Você não pode falar com seu pai, com a sua mãe de qualquer jeito, eles são os seus pais. Talvez você diga assim: mas o meu pai é um cabeça dura, meu pai é um quadrado, meu pai não entende nada, não sabe mandar um e-mail, meu pai não entende nada de informática, não sabe nada do que é essa época pós-modernidade. Mas ele é o seu pai, simples assim. Mas eu sou mais inteligente que meu pai, eu tenho mais conhecimento que meu pai, eu estudei mais do que meu pai, eu tenho mais diplomas que meu pai. Você só tem mais diplomas porque você nasceu. Foi o seu pai que ele fez, ok? De certa forma, foi o seu pai que ele trouxe a esse mundo, foi sua mãe que ele trouxe a esse mundo. Então a Bíblia está dizendo, é poderoso demais. Eu amo isso aqui, eu amo demais. Olha, quando for falar com uma pessoa idosa, trate-o como pai. Quando for falar com moços, trate-o como irmão, ou seja, está na mesma altura. Não há superioridade aqui. Mesmo que seja da sua idade ou menor que a sua idade, nunca fale com a pessoa assim, precisando dizer: eu sou líder, eu sou o seu líder, eu sou o pastor disso aqui. Não é necessário. As pessoas sabem que eu sou pastor. Os meus filhos sabem que eu sou pai. Eu não preciso ficar repetindo, porque isso comunica outra mensagem. E elas recebem de uma maneira muito ruim, que isso afeta na vida e no futuro dessas nossas crianças, ou liderados, como queiramos. Então, olha a instrução de Paulo nesses versículos 1 e 2. Aos mais velhos, trata como pai. Aos mais novos, trata como irmãos. As mais idosas, falando das mulheres, as mais idosas, trata como mãe. E as mais moças, trate como irmãs. E a vírgula, depois de falar das mais novas, as moças, vírgula, com toda a pureza, ok? Você pode abraçar uma mulher mais idosa, mas eu acredito que você não pode abraçar do mesmo modo uma pessoa mais nova. Não que você não possa abraçar, me entendam por favor, mas até nisso tem que haver um controle. Você não pode abraçar, né, principalmente os casados, alguém da sua faixa etária, abraçar e ficar ali 40 segundos, 1 minuto. Não, larga isso, irmão. Pode abraçar, mas com controle, né? Faz isso com a minha esposa pra você ver. Vai, tenta. Né? Não, você tem que ter controle. Com pureza. O tratamento tem que ser diferente. As pessoas são diferentes. Ah, pastor, eu sou do meu jeito. Me aceite como quiser.
As coisas não funcionam assim. Se você quer teimar desse jeito, vai falar desse jeito lá no tribunal para você ver. Você perde a causa. Você não é bem visto. Essa é a verdade. Aqui está a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Irmão, se você não aceitar, eu não perco em nada. Estou te falando, não perco em nada. Só você que perde. Então, está aqui a palavra de Deus. Saiba falar de acordo com a idade, de acordo com o contexto, de acordo com o local, de acordo com a etnia, de acordo com o ambiente. Enfim, saiba se portar de modo devido. Olha que conselho poderoso de Paulo a Timóteo, versículo 1 e 2, ok? Trate de maneira diferente. Agora vamos à segunda classificação. Então vamos ler a segunda classificação do capítulo 5, que é como tratar as viúvas da igreja. Versículo 3 ao versículo 16. Versículo 3 ao versículo 16. Honra as viúvas, porque haviam muitas viúvas, devido à ascensão do Império Romano, devido a imposição do Império Romano, as guerras foram travadas e muitos homens morreram. E naquela época haviam muitas viúvas. E as viúvas eram desprezadas. A sociedade desprezava. E a igreja não podia desprezá-la. A igreja, desde Atos dos Apóstolos, começou a socorrer as viúvas, as verdadeiramente viúvas, conforme Paulo diz a Timóteo, as desfavorecidas. A igreja ela precisa socorrer os vulneráveis. A igreja precisa ter olhos para os vulneráveis. A igreja precisa dar atenção para as pessoas que realmente precisam. Ali diz verdadeiramente viúvas, eu digo aqui no nosso contexto, os verdadeiramente necessitados. Nós não podemos, como igreja, fazer de conta que as necessidades não existem. Nós não podemos fechar os olhos para irmãos que estão passando dificuldade, inclusive financeira, do nosso lado. Nós não podemos. Já temos ouvido, aprendido nessa casa, que o nosso salário é para glorificar a Deus, com o nosso dízimo, para cuidar da nossa casa e também para ajudar o nosso próximo. Isso é claro, e nós já aprendemos isso e já lemos. Vocês não acreditaram porque eu falei, vocês acreditaram porque leram junto comigo. O nosso salário é para glorificar a Deus, ajudar as pessoas, ok? Pastor Hudson sempre diz uma coisa, se Jesus te permitiu ver um problema, é porque Ele quer que você ajude a solucionar esse problema. Se você viu alguma situação, você certamente não viu por acaso. Você viu, você presenciou, você ficou sabendo, porque você pode ajudar essa pessoa. Você tem condições de, talvez não fazer milagre, não, sustentar financeiramente essa pessoa nas costas, mas você pode tornar a vida dessa pessoa mais leve. Então, a igreja tem como reflexo da sua missão, ou como consequência da sua missão, a responsabilidade de cuidar dos seus, de cuidar dos domésticos da fé, fazendo bem a todos, conforme diz em Gálatas 6:10. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Porque nesse texto nós lemos juntos, porque se alguém não cuida da sua própria casa, negou a fé, e é pior do que o descrente. Por que é pior do que o descrente? Porque o descrente pelo menos não prega, você prega. Eu prego sobre amor, eu prego o evangelho, e se eu não vivo o amor, então eu sou pior do que ele. E nós temos que ter atenção, obrigado, para os da nossa casa, Quantos da sua família já passaram por dificuldades e você socorreu essa pessoa? Há poucos anos atrás, eu acho que foi na época da pandemia ou pouco antes, a minha irmã foi diagnosticada com câncer, e a gente teve que correr atrás, tirar de onde não tinha, cada um tirou um pouquinho e enviamos para o Brasil, porque é a nossa casa. Nós não somos como uma família. Diga assim, nós somos uma família. Essa palavra de comparação não deve existir, porque nós não somos como uma família, nós somos uma família. Espiritualmente nós somos uma família. Sabe por quê? Deus não é como o nosso Pai. Não é como, Ele é o nosso Pai. Essa pessoa que está do seu lado não é como o seu irmão. Não, Ele é o seu irmão. Ele é o seu irmão. Se eu não sentir empatia, se eu não me sensibilizar, alguma coisa está errado comigo. Isso você tem que entender, que não é normal. Não tenha isso por normal.
pessoas que são guiadas pelo dinheiro, egoísmo, tudo é meu, é para mim, minha casa, meu dinheiro, minha família. Não é normal. Se você está talvez caminhando por esse caminho, deixa eu lhe dizer uma coisa, não é normal. Não considere isso como normal. Não, porque Deus permite situações de adversidade no nosso meio, para que nos estimulemos ao amor e às boas obras. Deus permite situações adversas no nosso meio, para que a gente exercite o amor e as boas obras. Sejamos estimulados ao amor e às boas obras. Então, a igreja, apesar da missão da igreja, escute isso, apesar da missão da igreja ser, na sua essência, pregar o evangelho ao mundo, a assistência social deve acompanhar a igreja nessa missão. A assistência social deve ser uma estratégia de Deus nessa missão. A assistência social deve ser um cuidado com os domésticos da fé, primeiramente. Então, está aqui como tratar as viúvas, amando-as, honrando-as. É claro que nesse caso aqui são as viúvas, nesse contexto são as viúvas. No nosso não são as viúvas. As guerras cessaram, pelo menos aqui no nosso contexto de Portugal. Ainda aqui na Europa estamos sabendo de guerra, se não me engano, ainda não cessou, não lembro. Talvez houve aí um cessar-fogo, mas não há mais viúvas como nessa época, nessas circunstâncias. Mas existem outras necessidades. E essas necessidades aqui da igreja de Éfeso, elas eram tratadas com todo cuidado, de maneira regular. As viúvas eram cuidadas. Agora, eu falei de tudo isso, do nosso amor, da nossa empatia. Agora, nesses versículos que lemos, nós vamos entender que também há critérios para ajudar alguém, ok? Olha, você deve ter um coração que sente a dor do próximo. Agora, você não deve ser tão emotivo a ponto de perder a prudência. A palavra de Deus, ela é muito profunda e ela é mesmo cirúrgica. Ela nos aconselha de ambos os lados. Olha, não percam a emoção, não percam a sensibilidade, mas também não percam a prudência. Não percam a prudência, não fiquem assim, liberando à vontade, sem critério algum, porque a Bíblia nos mostra que até para ajudar as viúvas haviam critérios. E quais eram os critérios? Os critérios aqui estão nos versículos que nós lemos. Os critérios têm que ser, por exemplo, a viúva tem que estar em oração, versículo 5, aí já reduziu um pouquinho, né? A viúva tem que estar em súplicas, em oração, em perseverança. Não pode estar entregue aos prazeres imorais. Versículo 6. Por exemplo, também, a viúva deveria ter menos que 60 anos de idade. A viúva deveria ter bom testemunho da comunidade, dos irmãos. Isso está onde que está Jesus? Jesus está aqui. Está por aqui, eu já li com vocês. A viúva deveria ter bom testemunho. A viúva deveria ter sido uma mãe que cuidou bem dos seus filhos, dos seus, enquanto pôde. Cuidou bem dos seus filhos, do seu esposo. Oi? É o 9? É o 9? Não, aqui está, versículo 9. A viúva inscrita não poderia ser aquela, menos 60 anos de idade, e que tenha sido de um só marido. Ou seja, não pode ter sido uma mulher promíscua, uma mulher entregue a todos, a tudo e a todos. Então, até para ajudarmos alguém temos que ter critérios. E acho que o principal critério que resume tudo isso aqui é que sejam verdadeiramente viúvas. Ou seja, existiam fakes na época, né? Sejam verdadeiramente viúvas. E aqui o texto vai explanando, vai explicando. Eu não estou indo versículo por versículo, irmãos, porque a gente vai ser mais objetivo assim hoje. E é muita informação nesse capítulo. E a gente vai entendendo que ajudar quem realmente precisa, quem verdadeiramente precisa. Porque senão, outros deixam de ser ajudados porque estamos ajudando quem não precisa. Vocês percebem? E por que a Bíblia está falando que a viúva tinha que ter, no máximo, 60 anos de idade? Porque até 60 anos de idade elas poderiam trabalhar, elas poderiam produzir, elas poderiam se casar. E conforme a cultura da época, ser ajudada pelo futuro esposo com quem iriam contrair casamento. Agora, a viúva com mais de 60 anos de idade não tinha força, não tinha vigor para trabalhar. Era realmente alguém vulnerável, completamente vulnerável na sociedade. Então, aqui está, essas viúvas realmente devam ser acolhidas pela igreja. E
essas viúvas, antes de recorrerem à igreja, elas deveriam ser ajudadas pelos de casa, pelos seus filhos, pelos seus próprios filhos, netos talvez, se tivessem, antes de recorrer à igreja. Porque Paulo aqui está dizendo a Timóteo, porque é importante que os da sua casa sejam exercitados nessa boa ação. Porque a igreja está ajudando a viúva, mas a viúva tem um neto rico, tem um filho rico que não quer ajudar. Não, só se ela não tiver ninguém mesmo. É isso que Paulo está dizendo, porque se você não cuida da sua própria casa, você é pior do que o descrente. É isso que Paulo está dizendo aqui nesses versículos, do versículo 3 até o versículo 16. Tem muita gente que usa daquele versículo. Qual que é o versículo? Aquele de Tiago, que diz que a verdadeira religião é aquela religião que trata dos órfãos e das viúvas. Alguém diz assim, e principalmente os esquerdistas, ou como fala o Silas Malafaia, os esquerdopatas, né? Eles dizem muito isso. Viu? Igreja, que a igreja pega os dízimos que recebe e sustenta toda a comunidade. Pega os dízimos e distribui para toda a comunidade. Não é bem assim, tem critérios. As pessoas devem ser ajudadas, mas elas devem ser verdadeiramente viúvas. Então, tem critérios. Existe, irmãos, um grupo trazendo ideologias malignas que querem colocar a sociedade contra a igreja, e querem que o dinheiro do Senhor, que é santo e que é também para ajudar pessoas verdadeiramente vulneráveis, seja para toda a sociedade. Escute só, a igreja ajuda, a igreja deve expressar o amor, porque se nós não expressarmos o amor, nós não somos igreja. É contraditório eu falar sobre amor e viver outra coisa, mas a igreja não é uma ONG. Essa é a questão. A igreja não é uma ONG. A principal missão da igreja, a essência da missão da igreja é pregar o evangelho ao mundo. A assistência social está agregado, está atrelado, mas não é a essência. A assistência social da igreja é uma estratégia, mas não é a essência. A igreja não é uma ONG. Nós não temos condições para sustentar o mundo, para sustentar pessoas que necessitam. Nós não temos essas condições. Aliás, existem até pastores falando, não sei se eles querem, filma aqui, ó, Tiago, a verdadeira e pura religião é aquela que sustenta os órfãos e as viúvas. Tem uma viúva aqui, vem aqui, deixa eu te dar um mês de aluguel para você. Filma aqui, viúva, aqui. Não sei se eles querem mostrar, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que a igreja tem que ser uma ONG. A Bíblia diz que a igreja tem que ser uma ferramenta de evangelização, de salvação, de tratamento espiritual. Físico como consequência, social como consequência, emocional como consequência, mas principalmente espiritual. Principalmente, ou essencialmente, espiritual. Aqui está esse versículo que nos mostra: ajudemos, claro que sim, senão nós não somos coerentes com o que pregamos. Não, leia com calma, talvez eu não estou lendo versículo por versículo e não fique tão esclarecido, mas leia com calma. E o versículo 16 diz assim: se alguma crente tem viúvas em sua casa, ou seja, se alguém tem uma irmã que ficou viúva, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa recorrer às que são verdadeiramente viúvas. A igreja tem que recorrer às que são verdadeiramente viúvas, às que são realmente vulneráveis. Porque se você tem alguém dentro da sua casa que você pode socorrer, socorra. Porque essa questão de sustentar os vulneráveis, a igreja ajuda, mas a missão não é da igreja, é do Estado. E principalmente quando eu digo os esquerdopatas, são os políticos esquerdopatas, como diz o Silas Malafaia, que tem colocado isso. Aí eles roubam, eles trazem corrupção, né? Colocam dinheiro na mala, dinheiro na cueca, dinheiro em tudo, e dizem: a igreja tem que fazer isso. A igreja tem que fazer isso. Não é papel da igreja. O papel da igreja é evangelizar o mundo. Vocês percebem? Essas coisas apenas estão atreladas, cooperam como estratégia de evangelização. Mas o papel de sustentar os vulneráveis não é nosso, é do governo de Portugal, do governo do Brasil, do governo do respectivo estado ou país em que há essa necessidade. Está aqui essa primeira ou essa segunda classificação do capítulo 5.
Vamos à terceira e última classificação do capítulo 5. A primeira classificação do capítulo 5 é: Timóteo, Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, como que você deve cuidar dos jovens e idosos? Primeira classificação. A segunda classificação: Timóteo, como que você deve cuidar das viúvas? Essa é a segunda classificação. E a terceira classificação: Timóteo, como que você deve cuidar dos presbíteros da igreja? Os presbíteros da igreja são aqueles que exercem autoridade eclesiástica, autoridade espiritual na igreja. Timóteo, como que você deve cuidar deles? Vamos ler. Capítulo 5, versículo 17, a terceira classificação. Devem ser considerados de merecedores dobrados honorários os presbíteros. E engraçado, depois de ter falado das viúvas, ele fala agora: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, a Bíblia está falando que os presbíteros devem ser considerados merecedores de honra, de onde vem a palavra honorário. Mas essa honra não é uma honra apenas expressada em palavras, é uma honra financeira. Eu só estou lendo a Bíblia. É uma honra financeira, honorários. No Brasil, não sei aqui, talvez sim também. No Brasil, quando você paga o salário de um advogado, isso é chamado de honorário. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas estes devem ser os que presidem bem a igreja. Não é basta presidir, tem que presidir bem. Com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Esse é o versículo 17. Versículo 18. Pois a Escritura declara... Eu estou falando da terceira classificação no capítulo 5. Como Timóteo deveria tratar os presbíteros? Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. A Escritura declara. A Escritura. Então Paulo está trazendo uma declaração da Escritura, do Antigo Testamento. Onde que está essa declaração no Antigo Testamento que Paulo está falando aqui para Timóteo? Onde está essa declaração? Essa declaração, pode colocar aí, está em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 25 e versículo 24. Isso está escrito em Deuteronômio, escrito por Moisés, ok? Por Moisés. Não atarás a boca ao boi quando debulha. Paulo, falando a Timóteo, aqui no capítulo 5 e no versículo 18, Paulo repete isso que está em Deuteronômio: não amordaces o boi quando pisa o trigo. O que acontecia na época? Existia um meio de debulhar o trigo, que era uma pedra grande, circular, e no meio dessa grande pedra circular, uma outra pequena pedra no meio, que era movida. Essa pequena pedra que estava no meio da grande pedra circular, ela era mexida, movida, se movimentava quando um boi, conduzido ou empurrando uma madeira, circulava, rodava. Estava assim, rodeando essa grande pedra circular. Na medida que o boi andava, a pequena pedra se movimentava e debulhava o grão de trigo. E o que acontecia? Na medida que o boi andava, os trigos eram debulhados, saíam da casca, só ficava a essência, mas algum pequenininho, algum pedacinho de trigo caía para fora do lugar onde deveria cair. Caía para fora, outro, coisa muito pouca que caiu, uma porcentagem muito mínima que caía. E esses bois, como estavam passando em cima disso, é claro que o que eles faziam? Eles comiam esses trigos que caíam. Esses caras eram tão muquiranas, tão mão de vaca, que sabe o que eles faziam? Eles tapavam a boca do boi. Eles faziam o quê? Eles amordaçavam o boi, para que o boi não comesse nada, nem um grão, para que o boi não tivesse direito a nada. E aqui Paulo está usando isso para falar com Timóteo e com a igreja, dizendo: não amordaces o boi quando pisa o trigo. É claro que quando Paulo diz isso, ele não está pensando no boi. Deus, quando disse isso, não estava pensando propriamente no boi, ele estava pensando no presbítero. E o versículo 18 continua: digno é o trabalhador do seu salário. Versículo 19: não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Nós estamos vivendo uma época de ataque à igreja de Jesus, ataque ferrenho à igreja de Jesus, e tem muitos presbíteros realmente infiltrados, como
ou falsos presbíteros, né? Infiltrados, e são mesmo falsos mestres, e são mesmo lobos. Isso tem, de certa forma, estimulado pessoas a descrer dos homens de Deus, a descrer dos verdadeiros, a descrer daqueles que Deus realmente chamou e que realmente são piedosos. Então, principalmente a mídia, os esquerdistas estão atacando demais a igreja de Jesus, estão atacando a igreja, e principalmente a começar pela autoridade. Não sei se você sabe, inclusive nós temos que arrumar até uma placa, tomara que ninguém não tome isso como um incentivo. No Brasil já estão fazendo o seguinte, ó, pessoas estão entrando na igreja e sentam nas primeiras cadeiras para serem filmadas, e depois elas levam a igreja para a justiça, porque a igreja colocou a sua foto nas redes sociais. E estão agora nas igrejas colocando pelo menos uma placa. Nós temos que colocar aqui também, irmãos. Acho que tem que ser domingo que vem, hein? Porque depois dessa que eu estou falando agora, tem que ser domingo que vem essa placa. Ó, se você está entrando nessa igreja, você está dando o direito de ser filmado. Olha o ataque à igreja de Jesus. Estão atacando os maus, e fizeram por merecer, mas estão atacando os bons também. Então, uma palavra contra um presbítero deve ter no mínimo 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, você não pode ouvir qualquer coisa e acreditar. Eu sei que muita coisa é verdade, mas nem tudo é verdade, e você deve ter maturidade para isso. Agora, vamos falar acerca do conselho de Paulo a Timóteo. Ainda nessa terceira classificação aos presbíteros, tem um conselho de Paulo a Timóteo que eu acho importante, e eu finalizo aqui. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecado de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Ou seja, se você sabe que a pessoa tem manchas no seu ministério, e você coopera com isso, você está sendo cúmplice. De certa forma você deixa de ser puro, você perde a sua pureza. Por isso que Paulo está dizendo, conserva-te, Timóteo, puro. E o versículo 23, que é o que eu finalizo, Paulo dá outro conselho a Timóteo: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Irmãos, a questão do vinho é uma questão muito problemática, talvez polêmica, porque o vinho sempre foi tratado pelas culturas, por todas as culturas, como algo perigoso, e não tem como negar. Não sei se você é contra, se você é a favor do que eu vou dizer agora. Espero que seja a favor, se não for também não há problema nenhum, tá tudo bem. Mas o vinho sempre foi tratado pela Bíblia, por Deus, como algo perigoso, pela história como algo perigoso. Mas pastor, Deus não proíbe beber vinho, só a embriaguez. Sim, só a embriaguez, está escrito, né? Não vos embriagueis com vinho, em Efésios. Mas a Bíblia, a história nos mostra o perigo que é o vinho. Então, mesmo que não seja proibido, e nós não podemos dizer que é proibido, eu não posso dizer que é proibido aquilo que a Bíblia não diz, não tem autoridade para isso. A autoridade aqui é a palavra de Deus, e a igreja deve ser madura para ouvir isso que eu estou dizendo, tá? A Bíblia não diz que é proibido, então entenda isso. Não posso avançar naquilo que a Bíblia não me autoriza. Mas a Bíblia me mostra que é perigoso, e em todas as culturas é perigoso. E você pode dizer, não pastor, outras coisas também são perigosas. Não considere o vinho como uma água, não é. Ou como uma Coca-Cola, como alguns dizem. Não pastor, mas tem gente que é viciada em vinho, mas tem outros que são viciados em Coca-Cola. Ok, mas é que o efeito da Coca-Cola vem a longo prazo, demora. Mas o vinho, o efeito é imediato. O efeito é imediato. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você teria coragem de ser um paciente, se assentar numa mesa para fazer uma cirurgia delicada, que o médico tem que ser mesmo clínico, especialista, bom, porque é mesmo delicada, e o médico chega e diz assim, ó, eu vou operar você, tá? Eu bebi só uma tacinha de vinho. Você tem coragem? Você tem coragem? Agora, se ele fala coca, você tem coragem? Sabe por quê? Você sabe que a coca não tem efeito imediato, o vinho tem. Então, não tem como normalizar, não tem como dizer, não é normal. Não é perigoso, é perigoso. A Bíblia, a história nos mostra, Deus nos mostra que é perigoso. Pode não ser pecado, mas é perigoso. Pode não ser e não é pecado, na verdade, mas é perigoso, ok? Pessoas que têm o hábito, por exemplo, de beber uma taça de vinho, são nossos irmãos.
Nós batizamos eles nas águas, sem problema nenhum. Nós batizamos eles nas águas. Nós chamamos eles de irmãos, porque eles são salvos, porque eles são filhos de Deus, porque eles vão para o céu, porque a salvação não é pelas obras, porque a salvação é pela graça por meio da fé, como diz Paulo aos Efésios. Então, eles vão para o céu, eles são salvos, mas para servir, para estar como autoridade, para ser padrão dos fiéis, ele precisa considerar o proibido e não só, mas também o perigoso, porque a Bíblia nos mostra que o vinho é perigoso. A Bíblia nos mostra isso. Aí algumas pessoas dizem, mas Jesus transformou a água em vinho, mas na Páscoa eles bebiam vinho. Jesus transformou água em vinho? Olha só, vamos ler esses versículos e vamos analisar se Jesus mesmo transformou água em vinho. Vamos ver, João capítulo 2, versículo 3, quando a Bíblia diz assim, ó, tendo acabado o vinho, quem está aí diga amém. A Bíblia diz assim, tendo acabado o vinho, falando do que aconteceu em Caná da Galileia, tendo acabado, eu quero que vocês repitam comigo, digam aí por favor, tendo acabado o vinho. A palavra vinho aqui no original, no grego é oinos, ou seja, essa palavra oinos para vinho, conforme foi traduzido, é uma palavra ambígua, ou seja, é uma palavra, presta atenção, é uma palavra que pode ser tanto o fruto da vide fermentado, como também o suco de uva. Pode ser uma coisa e pode ser outra. Então, não dá para dizer foi vinho. Não dá para dizer, não, pelo menos ao meu ver, não dá para confirmar. Era vinho que Jesus transformou. Era vinho que de água passou para vinho fermentado. Não dá para dizer, porque essa palavra é uma palavra, repito, ambígua. Ela é como uma bifurcação, pode ir para um lado como também pode ir para o outro. Tudo depende do quê? Tudo depende do contexto. O contexto vai explicar se lá era fermentado ou era suco. Então vamos para o contexto, para ver o que diz o contexto. Olha, o contexto diz assim, João capítulo 2, versículo 10. Depois de Jesus ter transformado a água em vinho, alguém disse assim, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, diga comigo, fartamente. Diga de novo. Quando beberam fartamente, serve o inferior. Porém, guardastes o bom vinho para o final. Ou seja, a embriaguez é pecado. Claramente é pecado. Beber fartamente é pecado, porque o beber fartamente é o que embriaga. E a Bíblia diz em João, aqui no capítulo 2, que eles beberam fartamente. Olha para mim, Jesus faria isso? Jesus transformaria água em vinho depois de eles terem bebido a tarde toda, a manhã toda, a noite toda? Jesus faria isso? Presta atenção, vocês acham que Jesus faria isso? Porque o abuso é pecado, já que você não considera que o beber apenas é pecado. Então o abuso, o demasiado, o fartamente é pecado. E depois de eles terem bebido fartamente, Jesus vem e multiplica água em vinho. Então o contexto me ajuda a entender que aqui não era vinho, que aqui era suco. Porque Jesus não faria isso. Porque na palavra de Jesus diz isso. Não vos embriagueis com vinho. Jesus não colabora com isso. Jesus não é omisso com isso. Jesus não coopera, não provoca, não seduz as pessoas a continuarem beberem fartamente. Porque se você considera que socialmente é tranquilo, não é pecado, está tudo bem para você, está tudo bem para mim também. Não tem problema nenhum para mim. Porque a sua opinião pode não ser a minha. Mas eu não vejo. Se você consegue ver, eu não sei como que você consegue ver. Eu não vejo Jesus multiplicando água em vinho fermentado mesmo, depois de eles estarem bebendo já vinho fermentado fartamente. Eu não vejo. Então, olha só, outro versículo, Lamentações capítulo 2, versículos 11 e 12. Outra palavra ambígua para vinho, ou seja, é uma palavra que pode ser traduzida de acordo com o contexto. E nesse versículo de Lamentações 2, versículos 11 e 12, parafraseando, diz assim: meninos e meninas de peito, carentes de pão e vinho. Eu pergunto para você, bebê de colo, meninos e meninas, bebem vinho? Bebem vinho? Eu vou dizer de novo, bebem vinho? Mas aqui está escrito, meninos e meninas, Lamentações capítulo 2, versículos 11 e 12. Parafraseando, meninos e crianças de peito, meninos e crianças de peito, carentes de pão e vinho. Então, o vinho aqui não é vinho que você imagina que seja. O vinho aqui,
é suco de uva, porque crianças de peito não bebem vinho fermentado. Nunca bebeu. Pai nenhum faz isso com um bebê de colo. Então a palavra é ambígua, ela é interpretada conforme o seu contexto. Agora, não vos embriagueis com vinho, vamos traduzir, vamos interpretar isso, Efésios 5,18, aí claro que é o fermentado. Por quê? Porque embriaga. Se embriaga, é fermentado. E a Bíblia está dizendo, não vos embriagueis com vinho. Apocalipse capítulo 19, versículo 15, a Bíblia diz, e Cristo é o que pisa o lagar do vinho, da ira de Deus. Cristo é o que pisa o lagar do vinho. A palavra aqui no original é oinós também. Ou seja, é Cristo que pisa o lagar do vinho, mas no lagar não sai vinho. O vinho só vem depois de algum tempo de fermentação. No lagar só tem suco, então não é vinho fermentado, é suco. É suco. Apocalipse 19:15 escrito está esse versículo. Então, como que nós tratamos a questão do vinho? O vinho, ele pode não ser pecado, porque não está registrado, mas é perigoso. Então nós devemos ter essa consciência. Então quando Paulo diz a Timóteo, Timóteo, não continues a beber somente água, é provável que Timóteo tenha se abdicado totalmente do vinho. É provável, porque Paulo precisou dizer para ele, beba um pouquinho, porque ele se abdicou, ele renunciou. Me parece que ele renunciou completamente. Coloca aí pra gente, para vocês me acompanharem juntamente, que é o versículo 23. Timóteo, não continue somente a beber água, Timóteo. Bebe um pouquinho aí, rapaz. Olha o incentivo do cara, hein? Não continues a beber somente água, usando um pouco de vinho. Agora esse vinho aqui, olha só, o que era beber somente água? Porque na época as águas não eram tratadas, as águas não eram filtradas como hoje são. As águas poderiam ser sujas. E sabe como que se tirava a impureza da água? Com o álcool, com um pouquinho de álcool, ok? Com um pouquinho de álcool. Então se colocava um pouquinho de vinho para esterilizar a água. Se colocava um pouquinho de vinho para, de certa forma, purificar a água, matar germes, bactérias. O vinho era com esse propósito, para que Timóteo tomasse ou bebesse purificado, esterilizado, como queiram entender. É água com vinho. Então, a maior porcentagem é água e um pouco de vinho, muito pouco de vinho misturado com água. Ou seja, coisa de 2% dentro de um galão de água, para que a água fosse tratada, porque não havia tecnologia que hoje há, não havia os filtros que hoje há. Então, olha só, nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão procurando encontrar na palavra de Deus meios que apoiem a sua prática. E eu não estou julgando se é pecaminoso ou não, isso aí é com você está lendo a palavra. Meu irmão, o meu dever aqui é só pregar, minha gente. Meu dever aqui é só pregar, não estou aqui para insistir com ninguém, mudar a vida de ninguém. Isso é com você, meu irmão, só estou aqui pregando. Quem tem ouvidos, ouça. Quem quer atender, atenda. Nós somos filhos, nós somos livres, você sabe da sua vida. Você é um pai de família, um cara barbado, uma mulher idônea, você sabe o que você deve fazer da sua vida. O meu dever é só pregar. A única coisa é, você não pode chegar naquele dia e dizer, ô Jesus, eu me perdi porque o meu pastor disse isso. Ô Jesus, o meu pastor disse que podia socialmente, então eu comecei por lá e acabei me embebedando e acabei me contaminando, me afundando no álcool. Estou aqui hoje como ministro da palavra para dizer, é perigoso. Pode não ser pecado, pode não estar escrito, mas é perigoso, é perigoso. E o que Deus está nos trazendo hoje é o mesmo conselho para Timóteo. Você quer ser um líder? Você quer ser um obreiro? Você quer ser um obreiro na casa de Deus, padrão? Você quer ser um líder, referência para os seus filhos, referência para a sua casa? Porque você pode até beber uma tacinha, mas o teu filho que está vindo tem a mesma temperança que você, se é que é temperança, se precisa-se. Será que o seu filho vai pensar como você? Ou você vai ser uma porta para que o seu filho faça pior do que você está fazendo? É contigo, a responsabilidade é toda tua. Deus nessa noite simplesmente nos traz conselhos para que tenhamos um ministério abençoado, para que tenhamos uma referência, ou sejamos uma referência de pais para os nossos filhos. Outra coisa que as pessoas dizem muito, e as pessoas tentam de uma forma ou de outra respaldar as suas práticas na palavra de Deus. Quer fazer? Faça, amado. Faça, mas por favor não cometa um pecado mais grave que é tentar se apoiar aqui. Não está escrito.
Quer fazer, faça. Você está à vontade. Você tem o total livre-arbítrio para você fazer o que quer da sua vida. Mas não diga que está aqui. Não diga. Outra coisa que as pessoas dizem o crente, ele tem que andar com as pessoas não crentes. Porque Jesus esteve com os pecadores. Jesus andou com os pecadores. Eu tenho que andar com os pecadores, porque Jesus andou com os pecadores. E é exatamente isso. A gente não pode ser antissocial mesmo. Ontem, por exemplo, eu estava num aniversário maravilhoso com amigos que nos convidaram, e foi maravilhoso aquele momento. Fomos tratados tão bem. E tinha uma taça de vinho na nossa mesa, e nós estivemos ali, bebemos suco, bebemos água, e está tudo bem, está tudo maravilhoso. Há pessoas do nosso lado, claro que nós abraçamos elas, são pessoas que são livres para fazerem o que quiserem. Nós não podemos ser antissociais, nós não podemos se converter e virar um monge, né? Se afastar do mundo. Mas você não pode dizer e se apoiar em práticas que você tem a intenção, que você gosta, que isso te faz bem, não para o espírito, mas para a carne. Usando essa expressão, Jesus andava com os pecadores. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus não andava com os pecadores. Que isso, pastor? Jesus andava assim com os pecadores, está escrito lá. Jesus andava com os pecadores. Não, Jesus não andava com os pecadores. Eram os pecadores que andavam com Jesus. Eram os pecadores que queriam estar com Jesus. Os pecadores que não deixavam Jesus quieto, e gostavam da sua companhia, e gostavam da sua voz, e eles se assentavam, e eles poderiam beber o que queriam, comer o que queriam, e eles poderiam falar o que queriam, mas Jesus estava ali. Quem acompanhava era a multidão que acompanhava Jesus. Eram os pecadores que acompanhavam Jesus, e não Jesus acompanhava a multidão, e não Jesus acompanhava pecadores. Jesus atraía essas pessoas, Jesus chamava essas pessoas gostavam de estar próximas de Jesus, gostavam da conversa que Jesus ministrava sobre elas. Então escuta só, se você anda com os pecadores, isso significa que você está sendo influenciado por eles. Agora, se os pecadores andam com você, aleluia. Se os pecadores andam com você, isso é sinal que você está tendo algo de Deus que está sendo irresistível para eles. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, vamos participar de um momento sublime da ceia do Senhor. Eu espero que você tenha maturidade para ouvir essa palavra. As pessoas estão entendendo a palavra como querem para apoiar as suas práticas. Eu não estou proibindo nenhum lado nem outro, até porque nem tenho autoridade para isso. Eu só estou expondo o que a palavra de Deus diz. Não se torne um antissocial, não se torne um monge, não se torne um isolado, não se torne um enquartelado, não se torne alguém que está mesmo totalmente a par da sociedade, alguém que está mesmo insensível a tudo que acontece, se tornou crente e ficou chato, desfaz relacionamentos, desfaz amizades de anos. Não é isso que eu estou lhe aconselhando. O que eu estou lhe aconselhando é: você tem que atrair e não ser atraído. Ser guiado não, mas guiar. Ser influenciado não, mas influenciar. Ser levado não, mas levar. Aleluia. Ser contaminado não, mas santificar pessoas. Santificar pessoas. Entenda, você é luz. Você é luz. Onde você está, as trevas são dissipadas. As trevas são dissipadas. Você é luz. Olhe para quem está do seu lado e diga isso, diga isso. Você é luz. Nós vamos iluminar a cidade de Leiria. Você é luz.